pouco sobre a minha experiência com a depressão pós-parto, que eu vivenciei após a gestação do meu primeiro filho, Miguel. Para quem não sabe, durante a gravidez dele eu tive pré-eclâmpsia. Assim, foi uma gestação muito difícil, eu vivenciei várias situações na minha vida pessoal também, que acabou fazendo com que minha pressão aumentasse muito. E após isso, eu acabei desenvolvendo também uma alteração no meu cérebro. Devido ao aumento da pressão no meu corpo, eu desenvolvi uma alteração no meu cérebro que me fazia ter convulsões. E aí, depois de ir para alguns especialistas, eu acabei descobrindo o diagnóstico de epilepsia. Então, junto com esse diagnóstico, eu também não soube como lidar com toda a novidade, com toda aquela situação que eu estava passando na minha vida. Eu acabei encarando o resguardo de uma maneira muito pesada. Vivenciava também naquela época algumas situações de caráter familiar e pessoal que acabou piorando tudo. Então, eu me recordo que eu sentia uma tristeza profunda, um vazio, uma angústia na alma, e eu me culpava muito por não estar feliz, né, diante daquela realidade, com um bebê, recém-casada. Eu tinha tudo para estar feliz e eu não me sentia feliz. Pelo contrário, eu chorava diariamente. Junto a esse sentimento de culpa que eu carregava, eu também tinha muito medo do julgamento das pessoas. E eu lembro que naquela época eu ouvi muito algumas pessoas falarem que era frescura, que era falta de Deus, que era falta de fé. E todas essas falas só pioravam a minha situação. E assim, naquela época não se falava de depressão como hoje em dia. Então, eu não aceitava estar vivendo aquela situação. Eu não queria aceitar de jeito nenhum que eu estava precisando de ajuda, que eu estava doente. Eu não aceitava de maneira alguma. O fato é que eu não entendia o que estava acontecendo comigo, não sabia lidar com todo aquele sentimento e acabou afetando naquela época também o meu matrimônio. Eu e Luan, a gente brigou muito nessa época. Várias vezes eu juntei as coisas dele, mandei ele embora e eu lembro que ele nunca desistiu, que ficou ali firme e forte ao meu lado. Mesmo sem compreender, mesmo ele sendo também uma das pessoas que falava, deixa de frescura, e me machucava ainda mais ouvir isso dele, mas foi fundamental ele não ter desistido de mim, foi fundamental ele ter permanecido ao meu lado. Então, foi um período que mexeu em várias áreas da minha vida. Então, me vi inserida em um contexto de muito sofrimento, eu vivi uma luta interna muito grande, o que acabou atrapalhando não somente a minha vida familiar, pessoal, mas também profissional. Eu não conseguia me doar no trabalho, não conseguia me dedicar como eu gostaria. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, mas eu não conseguia. Quando eu voltei a trabalhar, né, depois de uns meses, eu não conseguia fazer as coisas do jeito que eu costumava fazer, as coisas bem feitas, com carinho, com amor. Era como se eu não tivesse em mim. Eu costumo dizer isso, é como se eu tivesse me perdido de mim mesma. A sensação que eu tenho realmente é essa, é como se eu tivesse fora de mim durante esse período que eu vivi a depressão. E isso foi tão forte que, de fato, alguns momentos, algumas situações que eu vivenciei, até mesmo junto com o Miguel, o bebezinho, eu não consigo lembrar de alguns fatos que aconteceram, algumas coisas. É como se realmente eu não estivesse em mim, como se eu tivesse me perdido de mim mesma. E em uma situação específica em que eu tive uma crise de convulsão, né? Sempre que eu tinha um pico de estresse muito alto, eu acabava convulsionando. Então, um desses estresses que eu tive, eu convulsionei e eu acabei desmaiando. E aí foi nessa situação que a minha família percebeu que eu precisava realmente buscar ajuda. Eu estava vivenciando aquilo sozinha, eu não partilhava com ninguém, eu sofria só. Eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo, mas eu não conseguia admitir, nem para mim mesma e nem partilhava com as outras pessoas. E a partir desse fato específico, me orientaram a buscar ajuda. E o fato de eu ter protelado muito essa busca por ajuda, o fato de eu ter demorado também a aceitar que eu precisava dessa ajuda,
só foi piorando as coisas e aquele ciclo sem fim estava cada vez mais pesado. Eu vivia tudo de uma forma muito pesada, muito negativa. Enfim, eu não encontrava mais sentido em nada, até que 2 vezes eu tentei suicídio. Eu já cheguei a partilhar aqui uns textos, e não somente um texto aqui no Instagram, mas eu também já tive a oportunidade de dar o testemunho em alguns encontros da igreja, e que dessa segunda vez que eu tentei, né, contra a minha vida, eu meio que voltei para mim quando Miguel chorou no berço. Então, assim, foi algo muito forte, e ali eu percebi que realmente eu precisava de ajuda, e foi quando eu caí em mim e resolvi me abrir, aceitar que eu precisava de ajuda, aceitar que eu estava doente e me abrir a um tratamento. Fui em busca de ajuda profissional. Quando eu recebi o encaminhamento para o psiquiatra, na verdade quem me deu esse encaminhamento foi o neuro, que me acompanhava devido ao problema da epilepsia. Eu lembro que eu não quis aceitar, eu não queria aceitar de jeito nenhum, porque na minha cabeça eu não era doida para estar precisando ir para um psiquiatra. Tal era o preconceito e a ignorância que eu tinha na época. Então eu só tomei a medicação para depressão, mas eu não busquei uma ajuda correta. E aí depois que eu fui tomando consciência de que eu precisava tomar medicação, fazer terapia, fazer exercício físico e todo o tratamento adequado para a depressão, foi quando eu fui aos poucos tocando na cura. Se eu for falar tudo que eu vivenciei naquela época, todas as situações que aconteceram, vai dar um filme aqui. Esse é só um resumo do que eu vivi. Foram muitas coisas e eu tenho muita gratidão a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho naquela época. Eu já pude agradecer pessoalmente a essas pessoas que não me julgaram, que pelo contrário permaneceram ao meu lado. Eu sei que não é fácil a gente estar ao lado de alguém com depressão. Nem todo mundo compreende, nem todo mundo sabe lidar. É muito difícil e assim eu tenho muita gratidão porque essas pessoas seguraram na minha mão e me ajudaram mesmo. E hoje, se eu estou aqui, é porque eu tive a ajuda de amigos de verdade, profissionais excelentes, e também porque o meu marido, que foi assim uma pessoa essencial, ele não desistiu de mim. Eu passei um tempo da minha vida dizendo que eu não queria mais ser mãe, que eu não queria mais engravidar, para não passar por tudo aquilo de novo. Eu tinha muito medo de vivenciar aquilo, porque eu vivi, de fato, foi a depressão e a ansiedade juntas. Então era um inferno, eu não queria viver aquilo de novo, e nem podia engravidar porque eu tomava ainda medicação para epilepsia, a qual já estou curada também, graças a Deus. Deixei de tomar medicação em 2019, mas também porque eu tinha esse medo de engravidar e passar por tudo isso de novo. E o agir de Deus é tão lindo que depois de um tempo foi suscitando no meu coração mais uma vez o desejo de ser mãe, depois que eu fui curando, fui falando, tratando em terapia e tudo mais. E hoje nós temos a bênção que é José, né? Nós temos não somente Miguel, mas também José nas nossas vidas. E eu vivenciei um período de puerpério com José foi totalmente diferente, foi de uma leveza, de uma tranquilidade, uma paz que eu jamais pensei vivenciar. Eu vivi uma realidade totalmente diferente e tinha sido de fato uma promessa de Deus. Deus tinha me prometido em oração que com José iria ser diferente. Eu tomei posse daquilo e de fato eu pude tocar nessa realidade. Hoje eu sou muito feliz, graças a Deus estou curada da depressão, da ansiedade, não preciso mais tomar medicação e eu já pude também, com meu testemunho, com aquilo que eu vivenciei, ajudar outras pessoas através da partilha, através de oração, através do nosso testemunho. Muitas vezes eu me questionei o porquê que tudo aquilo estava acontecendo comigo e Deus só dizia no meu coração que não era o porquê, era o para quê. Muitas vezes a minha oração era assim: eu não quero orar, eu não tenho vontade, eu não tinha vontade de nada, eu só queria ficar na cama deitada e tinha que levantar para cuidar de Miguel,
tinha que levantar para trabalhar, tinha que levantar para cuidar da casa, não queria me cuidar, minha autoestima estava lá embaixo, eu não queria, sabe, eu não queria mais viver, não tinha mais sentido para mim. Só que hoje eu entendo que precisei passar por tudo isso, superar tudo isso para me fortalecer, para aumentar a minha fé, me aproximar ainda mais de Deus e também para ajudar outras pessoas. Como eu já falei aqui, já tive a graça de poder partilhar, né, testemunhar e ajudar algumas pessoas que já vivenciaram isso, estão vivenciando. Então eu louvo a Deus também, porque por meio dessa dor, dessa cruz que eu carreguei, dessa situação que eu vivi, eu pude também ajudar outras pessoas. Durante um tempo eu relutei, tive um certo receio de falar sobre isso nas redes sociais. Eu falava na igreja, dava testemunho, mas eu tinha um certo receio de falar nas redes sociais, até que eu resolvi escrever um texto há um tempo atrás no Instagram, que teve uma repercussão grande, e eu vi que de fato é um tema que precisa ser falado, precisa ser tratado. Depressão não é frescura, não é falta de Deus, é uma doença e precisa do tratamento adequado. Então, se você está passando por isso, ou se conhece alguém que também está passando por essa situação, busque ajuda, tá bom? Que Deus abençoe. Estamos juntos.